Ok, senhor Marcelo, então eu declaro encerrado seu interrogatório. Foi feito aqui o registro integral, né, da sua fala. E o senhor já está dispensado. O senhor tem o direito de acompanhar as demais oitivas, tá ok? Tá ok, doutora. Eu vou, pelo motivo só a última colocação, pelo motivo que o doutor Hassan colocou, a unidade aqui muitas vezes precisa desse acesso aqui. Eu estou à disposição, entendeu? Se for necessário, é só fazer contato com a unidade aqui, que eles me trazem de volta. Eu vou deixar isso tudo esclarecido para o diretor aqui. Tá ok? Muito obrigado. Bom trabalho para todos. Obrigada. Eu não vou acompanhar, tá? Obrigada, tenha um bom dia. Então, doutores, na sequência já apregou o réu Ailton Gonçalves Moraes Barros. Senhor Ailton, bom dia. Pode liberar o microfone, por favor? Bom dia, Excelência. Bom dia. Antes disso, eu só vou antes de iniciar o seu interrogatório, senhor Ailton, só vou fazer uma parte aqui. Doutora Juliana, eu tenho percebido que talvez a sua internet esteja um pouco instável, que tanto às vezes a sua fala corta e também caiu a conexão. Me preocupa se no momento do depoimento teremos uma boa qualidade de internet só. Só avisar, assim, dar esse feedback aí com relação ao som que não está vindo muito bom. Conseguimos entender, mas tem cortado um pouco, tá? Então vamos. Excelência, Oi. Giancarlo, a doutora Juliana deu uma saída. Eu estou tentando providenciar isso. A internet está um pouco instável hoje mesmo aqui em casa, tá? Mas Perfeito. eu estou tentando providenciar. Se assim, se eu cair, se eu desaparecer, porque eu estou providenciando isso, talvez reiniciar o modem, etc., entendeu? Mas eu Não, não, estou presente, tá? Mas se eu cair, com certeza volto. não tem problema. Se chegar a sua vez, ainda não estiver, ok? A gente aguarda, o senhor pode ficar para depois, tá ok? Então vamos Sim, lá. senhora. Senhor Ailton, bom dia. Bom dia. Iniciando o seu interrogatório, né, como determina a legislação, eu questiono se o senhor já teve a oportunidade de conversar reservadamente com a sua defensora, doutora Érica. Sim, Então, reitero que o senhor tem o direito ao silêncio, sem que isso seja usado contra o senhor. Também não há compromisso de dizer a verdade. O senhor tem inteiro contato e consciência da acusação que lhe é feita? sim. Então, eu vou fazer a primeira parte, que são perguntas gerais sobre a sua pessoa, e após perguntarei sobre os fatos. O local em que o senhor reside, Rio de Janeiro. tá? A sua profissão, Advogado. o senhor já foi preso ou processado anteriormente? No âmbito da cautelar do ministro Alexandre de Moraes, da petição 10.405. É verdadeira a acusação que lhe é feita? Não é verdadeira. Tem algum motivo particular que o senhor poderia atribuir a essas acusações? Sim, mas eu acredito que no decorrer das perguntas eu poderia esclarecer. O senhor conhece as testemunhas já inquiridas? Tem alguma suspeição ou impedimento em relação a elas? Quais testemunhas, Excelência, estão presentes? Eu não, Não, as testemunhas que foram inquiridas ao longo do processo, o senhor não conhece elas? não, não conheço, não. Tá, ok, então. Com relação aos fatos, o senhor deseja responder às perguntas ou prefere exercer o direito ao silêncio? Excelência, eu inicio respondendo só primeiramente, eu vou responder as perguntas. Depois eu Vai cumprimento a senhora. responder integralmente, né? Do juízo, da PGR, dos advogados? Com certeza. Ok. Doutor Ailton, o senhor disse que é advogado, mas o senhor também é militar da reserva, não é isso? Excelência, inicialmente eu gostaria de cumprimentar a Sua Excelência, doutora juíza Luciana, as Suas Excelências procuradores, doutor Daniel, doutora Lígia, a Sua Excelência Defensora Pública Federal, Defensora Pública da União, doutora Érica, Suas Excelências doutores advogados, colegas e demais pessoas que estão presentes atuando aí nesse processo. Meu cordial bom dia.
A sua pergunta, só poderia repetir, Excelência, por favor? Tá. O senhor se declarou que a sua profissão é advogado na Sim, qualificação. Perguntei se o sim. senhor também é militar da reserva. Não, não sou militar da reserva. O militar da reserva, ele recebe salário, ele recebe proventos, ele está sujeito ao regulamento disciplinar do Exército. Eu sou um cidadão civil desde 2008 e fui expulso do Exército em 2008 e recebi um certificado reservista e cumpri aquele período lá de 5 anos que vai e carimba, como tantas outras pessoas serviram aí às instituições, ou seja, advogados, procuradores, juízes, médicos. Então, sou um cidadão comum. Ok. A denúncia narra que o senhor teve uma troca intensa de mensagens com o general Braga Neto. Qual a sua relação com o general Braga Neto? Excelência, muito obrigado pela pergunta. Não tenho relação nenhuma com o general Braga Neto, não o conheço, não é meu amigo, não é meu colega, nunca tive oportunidade de conversar com ele, mas já de antemão, eu já adianto para a senhora que eu comecei a ter contato visuais com o general Braga Neto a partir do primeiro turno de 2022, que eu também vim candidato a deputado estadual e nós éramos nós somos do mesmo partido e eu consegui ainda no primeiro turno pegar o telefone do General Braga Neto com o staff dele, enfim, para eu pedir uma ajuda para ele, porque eu tinha interesse em me aproximar do General Braga Neto por ele ter sido interventor no Rio de Janeiro, era uma pessoa da área de segurança pública. Eu tenho projetos na área de segurança pública, tenho projetos projetos políticos, né, em relação à comunidade. E eu já sabia, naquela oportunidade, que o general Freire Gomes, por estar vindo candidato a vice-prefeito do Rio de Janeiro, ele ia ter um espaço muito grande dentro do partido que eu pertenço. Então, eu queria, de alguma forma, me aproximar dele. Cheguei a mandar um áudio para ele, pedindo para que ele gravasse um vídeo para a minha campanha. Ele demorou um pouquinho a responder, mas me respondeu de forma muito educada, me dizendo que por motivos particulares ele não gravaria o vídeo. Eu entendi naquele momento que, enfim, que queria se manter uma distância e eu deixei, mas o telefone dele ficou lá no meu telefone. Entendi. Tá. Aqui além dessas mensagens, né, sobre esse apoio à sua campanha eleitoral, o senhor também trocou mensagens com eles referente à situação política da eleição presidencial? Aqui onde narra essas mensagens entre dezembro de 2022 e janeiro de 23 na denúncia. Excelência, são várias aí as mensagens que aparecem, né? Inicialmente, a primeira mensagem que eu enviei equivocadamente para o general Braga Neto, ela diz respeito, aí ela está na folha de denúncia 202, né? Na folha de denúncia 202, ela está lá. E como é que isso se deu? Como eu era uma pessoa próxima ao presidente, pelo menos eu tinha um telefone, nós conversávamos eventualmente, faça a nossa amizade, várias pessoas me procuravam, mas sempre para se aproximar do presidente. Então, como eu falei para a senhora, eu fui excluído do Exército em 2008 e nenhum militar me procurava. Então, alguns anos depois, eu recebi uma ligação, inclusive essa pessoa foi indiciada pela Polícia Federal, mas não foi denunciada pelo Ministério Público. Então, o que eu vou dizer estão nos autos. Eu recebi uma ligação do general Virgílio, no final do ano de 2022, e 22, e ele me solicitando o telefone do presidente, que ele queria enviar algumas mensagens. Eu neguei, ele se mostrou insatisfeito e falou: então você encaminha as mensagens para mim. Eu também neguei. Ele me pediu o telefone do coronel Mauro Cid. Eu também neguei. E aí ele falou: ó, já que você está me negando tudo, então entre em contato com o Mauro Cid e verifica se ele autoriza a você me passar o telefone. E assim eu fiz. Eu entrei em contato com o tenente-coronel Mauro Cid, me reportei o que estava acontecendo. O Cid deu uma gargalhada, isso ficou bem marcado na minha cabeça, e falou o seguinte: Ailton, não autorizo você a passar o meu telefone, mas autorizo você a receber as mensagens dele e me encaminhar. E Ailton, vai dando corda, vai dando linha, e tudo que você receber em relação ao presidente,
você manda para mim porque eu quero blindar o presidente e preciso saber quem é quem. E foi isso. E aí, nesse momento, eu retornei a ligação para o general Virgílio, que é um Kid preto, e informei a ele que ele podia passar as mensagens que o Cid tinha autorizado a eu encaminhá-las. E encaminhei as mensagens. No mesmo dia, e quando eu estava encaminhando as mensagens, uma equivocadamente foi para o general Braga Neto, com quem eu já não fazia contato. Nunca tive conversa com ele, com nada. Assim que essa mensagem equivocadamente foi para o general Braga Neto, eu já percebi que ele começou a responder. Nem demorou muito. Antes de eu prosseguir no general Braga Neto, Excelência, no mesmo dia eu recebi uma ligação do general Virgílio me dizendo o seguinte: olha, você não quis passar o telefone do tenente-coronel Mauro Cid para mim, mas eu já o consegui. Eu tinha tentado inicialmente com o pai dele, que eles eram amigos, general Lorena Cid. Não sei qual foi a forma que ele conseguiu, mas falou para mim que já conseguiu, que estava em contato direto com o Cid de forma assim agressiva. Eu peguei, ok, desliguei o telefone e já o bloqueei. Já o bloqueei. Mas ele já havia mandado uma série de mensagens de print. Retornando a mensagem que foi equivocada para o general Braga Neto, que não fazia contato comigo também, e aí eu vi que ele estava respondendo. E esse era o mesmo momento aí que eu estava passando as mensagens para o Cid. Eu respondi, eu observei que ele estava respondendo. E naquela eu falei, aí que eu tomei conhecimento que eu tinha mandado uma mensagem equivocada para o general Braga Neto. Que aí eu fui ler a mensagem, qual era o teor, por que que estava me respondendo. Aí eu vi o teor, e aí, Excelência, eu respondo dentro do meu direito de liberdade de expressão, numa conversa privada, em que cada um pode falar o que quiser para o outro, e não se pode tornar essas condutas, se tiver alguma conduta criminosa, na prática. Eu respondo dentro de uma conversa privada, indo ao encontro do general Braga Neto. Então, eu não dei uma resposta para ele para contrariá-lo, porque eu queria me aproximar do general Braga Neto. Era interessante para mim, politicamente, eu contar com a ajuda do general Braga Neto, já que no Exército eu era sempre escanteado, ninguém me dava espaço para nada. E eu teria oportunidade de falar nisso aí na frente, acredito. E ali eu falei, opa, eu quero me aproximar do general Braga Neto. Então eu dou respostas, Excelência, que vão ao encontro do general Braga Neto. Eu não dou resposta que elas não têm, eu procuro ali frases de efeitos, né? Como essa aí de entrega a cabeça dele aos leões. Então, não tem como entregar a cabeça dele aos leões. Mas eu os lancei para o general Braga Neto. E observei, na resposta que veio, que ele gostou, interagiu ali, teve uma interlocução comigo. Eu falei, bem, o primeiro passo foi dado em relação à denúncia da Folha 202, mas eu posso me estender, Excelência, para explicar essa mensagem certinho para a senhora? Tem o direito de defesa, o senhor pode falar. Então, Excelência, isso foi a mensagem que entrou aí e que foi, de forma seletiva, vazada pela Polícia Federal. Mas eu agora, Excelência, eu vou desmontar, até porque o Ministério Público não teve, ao meu ver, não teve culpa na denúncia que realizou, porque o Ministério Público, na sua Folha 202, ele fala o seguinte: Ailton Barros, aliás, ela começa assim, o militar da reserva, que eu já esclareci que eu não sou, Ailton Barros, envia a Braga Neto captura de tela de mensagem enviada ao indivíduo de alcunha aqui de preto, instando a salvar o Estado Democrático de Direito. Isso aí, Excelência, está no relatório da Polícia Federal, na peça 675, petição 1200. E já de cara eu já esclareço para a senhora que esse indivíduo de alcunha aqui de preto, que no relatório da Polícia Federal eles se referem, aliás, como a denúncia do Ministério Público se refere, é o general Freire Gomes. Era o general Freire Gomes. Eu quero dizer para a senhora também, Excelência, que, voltando agora para o relatório da Polícia Federal, na 405, porque a Polícia Federal, no relatório dele, eles confundem as coisas, até porque eles não sabiam da história como é que era, então faz um relatório meio confuso. E permitiu
que o próprio Ministério Público fizesse uma denúncia em cima do que eles estavam dizendo. Então, chama agora a atenção para a folha do relatório 405 e chamo também a atenção para as medidas assecuratórias que estão aonde? Na RAPJ 440.011.96 de 2023, na peça 03 dos autos, AP 2694, identidade 06E873 Bravo 7. Isso está na 476. Então, a Polícia Federal, ela fala de dois assuntos com abordagens diferentes, nos seus relatórios. Um no relatório 405, que eu vou fazer menção agora, e a outra nas medidas assecuratórias, que eu dei a numeração, que está na 476. Então, na 476, Excelência, são só 3 linhas que eu vou ler, das medidas assecuratórias, a perícia fala o seguinte: ainda no dia 14 de 12, às 19h52, Ailton Gonçalves Moraes Barros, ao que tudo indica, printou mensagens que teria enviado para o indivíduo tratado por ele como Kid Preto, aí instando a Estado Democrático de Direito. Eu gostaria até de dizer, Excelência, que essa afirmação da Polícia Federal poderia ter sido uma ilação, poderia ter sido, enfim. Mas, infelizmente, eu vou ter que dizer que aqui a Polícia Federal falta com a verdade. E eu vou provar agora. Voltando para 405 do relatório da Polícia Federal, ela diz o seguinte: ela tem uma fotozinha aí da mensagem encaminhada do General Braga Neto, 1952. A Polícia Federal, na sua fala, diz que Laércio Virgílio enviou mensagem a Freire Gomes, com a matéria do Correio Brasiliense, que fala do índio bolsonarista, que mudou de local. Depois ela fala sobre uma mensagem do antagonista, que também foi enviada a Laércio, ao general Freire Gomes. Isso por volta das 15h35. E depois, na 408, na 406 do relatório da Polícia Federal, nós vamos verificar que essas mensagens são até encaminhadas, que tem aquela setinha ali. Mas eu vou prosseguir e já vou dizer aonde a Polícia Federal faltou com a verdade. Em seguida, eles usam esse termo. Em seguida, Laércio Virgílio encaminha a General Freire Gomes exatamente a mensagem encaminhada de Ailton Barros para Braga Neto. Em seguida, ou seja, logo depois, querendo fazer crer que eu estava numa rede de compartilhamento, compartilhando essas mensagens com o objetivo de pressionar o general Freire Gomes, e que essa mensagem teria caído, chegou até o Laércio Virgílio encaminhou ao Freire Gomes. Agora, Excelência, eu chamo a atenção da senhora para a página 406 do relatório, onde será demonstrado que a Polícia Federal faltou com a verdade nas medidas assecuratórias na 476 e, logicamente, induziu a PGR numa denúncia de forma equivocada. Então, nós temos aí... Desculpa interrompê-lo, tá? Não. Sei que o senhor é advogado, mas assim, na verdade a intenção do interrogatório não é trazer essas impugnações jurídicas, né? É esclarecer sobre os fatos. Então, eu vou pedir para o senhor se ater mais à questão dos fatos e menos à questão dessa, né? Isso que vai constar nas suas alegações finais, com certeza a doutora Érica vai fazer constar a seu favor, por favor. Só para a gente ter um direcionamento, não querendo cortar sua palavra, tá? Mas o senhor pode continuar. Não, mas eu peço à senhora que essa mensagem é a única que realmente eu terei que me alongar, nas outras eu serei mais objetivo, mas já estou terminando ela já, porque isso foi que me jogou no tramo, essa mensagem aí. Foi a primeira mensagem e que abriu o meu link de conversa com o general Braga Neto. Então, eu peço, já vou terminar, peço um pouquinho a sua gentileza, só de me deixar concluir, e vou concluir rapidamente. Então, na folha de relatório 406 da Polícia Federal, nós temos aí 2 prints, aliás, um print, com a foto do índio bolsonarista, encaminhado para o general Freire Gomes pelo Laércio Virgílio,
Observe que tem uma setinha dessa foto encaminhada. E embaixo tem a mensagem do antagonista, também encaminhada. E do lado direito, Excelência, está aí a prova da falta com a verdade da Polícia Federal. Nós temos aí um print com a mensagem na íntegra. Começa com uma parte em branco, que é a continuação do antagonista, e a mensagem toda que o general Laércio Virgílio, Kid de Preto, enviou ao general Freire Gomes, Kid de Preto. E tem o horário. O horário, Excelência, era esse ponto que eu queria chegar, é do dia 14, no horário de 15h49 a 15h51. Então, Excelência, a mensagem que o general Virgílio envia ao general Freire Gomes é uma mensagem originária, na parte da tarde, anterior à mensagem que Ailton Barros encaminha para o general Braga Neto por equívoco após receber de Laércio Virgílio. Então, os prints que a Polícia Federal se refere, então está aqui. Então, não é verdade esta situação de que Ailton Barros estava compartilhando, porque lá no relatório a Polícia Federal vai dizer que isso é prova. Prova nenhuma. Está aqui, olha. Eles, general Virgílio, encaminha para Freire Gomes às 15h49, 15h51, ou seja, anterior à minha que foi encaminhada às 19h52. Então não está me encaminhando nada. Eu só cumpri a orientação do CID, que pediu para eu mandar para ele, e essa mensagem equivocada foi para o general Braga Neto. Excelência, em relação à folha de denúncia 202, realmente eu precisava me estender para deixar claro, é isto. Se a senhora quiser, ou for fazer outra pergunta, eu posso prosseguir para a próxima denúncia. Ok, então, o senhor já fez suas considerações, então, sobre essa troca de mensagens com o general Braga Neto. Também consta, então, essas mensagens encaminhadas diretamente ao general Freire Gomes, né, que o senhor também já mencionou. Na oitiva, o general Freire Gomes disse que não se recordava de ter lido as mensagens. Mas consta uma única mensagem, uma última mensagem que eu vou ler aqui, que o senhor teria dado um ultimato para ele, em tom de ameaça. Ou você toma uma decisão ou pede para sair. Você vai amargar essa mácula na sua reputação e passar para a história como covarde traidor da pátria. O senhor confirma ter feito essa pressão no general Freire Gomes? Ter Não, encaminhado Excelência. essa mensagem? Desculpe. Não, Excelência, não confirmo, e essa mensagem não é minha, Excelência. Depois, no relatório, vendo com cuidado ali, vai se observar que essa mensagem é justamente a do coronel Virgílio enviando para o general Freire Gomes. Eu não tenho nada a ver com isso. A única mensagem minha que foi parar no general Braga Neto foi a mensagem equivocada que no dia 14 aí o general Virgílio mandou para mim para se encaminhasse. As demais mensagens aí, eu nunca passei mensagem para o general Freire Gomes, então eu reputo, eu nego, não existe mensagem nenhuma minha para o Freire Gomes. Eu não conheço o general Freire Gomes, eu não tenho o telefone do general Freire Gomes e nunca fiz contato com ele. Esses são um dos erros que a Polícia Federal fez no relatório. Ela pega coisas de outras pessoas e, ao final, eu vou relatar o mais grave deles e me imputa. E, mais uma vez, Excelência, as minhas respostas para o general Braga Neto é que eu queria a amizade dele, eu queria a aproximação com ele. Pois não, Excelência. Então, o senhor nega qualquer mensagem enviada ao general Freire Gomes? Tem uma primeira mensagem que o senhor tenta retomar o contato, em que vocês teriam se conhecido há alguns Não, anos? essa mensagem, Excelência, não é minha. Essa mensagem, depois, se olhando com cuidado aí, os relatórios, as medidas, isso aí, Excelência, eu vou dizer para a senhora até onde está isso aí. Isso que a senhora está me confirmando, que a senhora está me perguntando, eu vou dizer aonde a senhora acha todas essas mensagens do Laércio Virgílio para o general Freire Gomes, aí não ficará dúvida nenhuma sobre mim. A senhora vai achar isso aí na RAPJ 440-1196 de 2023, na peça 03 dos autos apensados, né, AP 2694, identidade 06E87B7. Elas estão nas folhas de 476 a 482. E já aproveitando a oportunidade, professor, 476, 482, só vai encontrar todas as mensagens que o aliás, minto, Excelência, minto, nessas folhas que eu designei aí,
Não estão as mensagens do Coronel Virgílio, estão as minhas mensagens em relação ao Braga Neto. Mas as do Coronel Virgílio também, a senhora encontra também nessas mesmas medidas assecuratórias que eu dei, mas aí a extensão da página vai até 550, mas estão lá. Estão lá. O Eu senhor esqueci. teria alinhado com o general Braga Neto algum tipo de ataque ao general Freire Gomes, ataque em termos de notícias, Então, de má Excelência, informação? Excelência, isso aí está na folha de denúncia 203 e também na, na 203 não, ela está na folha de denúncia. Na 203 também tem. É porque, na realidade, a folha de denúncia, a folha do Ministério da Procuradoria-Geral da República, essa denúncia consta tanto na folha 203 como consta também na folha 200, né? Folha 203 da Procuradoria-Geral da República e na folha 200 consta a mesma coisa. A senhora está se referindo a Santo Paulo Batista Júnior, inferniza a vida dele e da família, elogia, e um termo aqui em relação O almirante? ao almirante, e depois de 3 prints. Excelência, vou respondê-las. Na primeira mensagem, que foi essa dessa mensagem aí, quando o general Braga Neto me envia aquela, em cabeça dele aos leões, aquela coisa, o entendimento que eu tive ali foi que aquilo ali era lamúria, choradeira de perdedor de campanha. Eu entendi naquele momento, ligeiramente, um desabafo inicialmente, assim, porque eu não tinha todo o contexto que hoje os senhores têm, que teve reunião, que teve isso, que teve aquilo, naquele momento, até porque eu não faço parte, nunca fiz parte do governo, então eu não sei de nada daquilo ali. O meu vínculo realmente de amizade era só com o presidente e a gente conversava coisas eventuais, nada de política, nada de governo. E então eu entendi como uma forma de desabafo. E por isso eu dei linha ali para tentar me chegar, para tentar me aproximar dele. Nessas outras mensagens que estão na folha 203 e na folha 200, quando elas vieram, eu já vi que a temperatura do general Braga Neto, que ele estava muito chateado, eu falei, bem, a coisa tá pesada, porque ele veio forte. Eu não vou aumentar o sofrimento dele e não vou nem responder. Eu não respondo exatamente nada, Excelência. Eu não respondo exatamente nada. Eu fico em silêncio. Inclusive, aí na folha, numa dessas denúncias aí, aqui está no relatório da Polícia Federal, ela consta na página 410, 411. Aí ainda tem essa situação, 410, 411? Não, minto. Ela está na 408, naquelas primeiras mensagens. O general Braga Neto até fala, ó, acontecendo na casa do Freire Gomes agora, na 408, tá? Por favor, Excelência. Acontecendo agora na casa do Freire Gomes, ali na direita. O agora, à noite. O agora, à noite. Era em torno de 8 e pouca da noite, de uns metadados, né? Aí eu vi aquilo ali, também não falo mais nada, e me manda uma foto. Foto essa que nunca chegou. Chegou aí, ó, só pode ver aí uma foto de uma nuvem cortada pelo meio. E essa nuvem, durante o dia. Eu falei, ué, o que tem a ver isso aqui? Ele me diz agora e a foto que vem à noite. Voltando para 410 para 411, o relatório. Senta o pau no Batista Júnior, inferniza a vida dele e da família, elogia o Garnier e, e uns prints aqui comparando o general Batista Júnior. Não vou ler nada, só vou dizer para a senhora, Excelência, cada um fala o que quer. Eu escuto o que quer. Eu escuto e faço o que quero. Durante meu período do Exército, eu fui muito usado por essa turma. Eu acreditava em Coelhinho da Paz, com a fada madrinha e ministro do Exército. Fui muito usado. E, e ninguém vai me usar. Eu não sou acéfalo, não sou mentecato. Aí eu respondo, já na condição da denúncia, não, mas ele estava orientando, porque eu estava entendendo aquilo como desabafo. Eu não tinha outros dados como os senhores têm. E eu não tive conduta. Não será encontrado conduta minha, eu afirmo. Não será encontrado conduta minha, como não foi encontrado em lugar nenhum. Por quê? Porque simplesmente não houve conduta. Eu não ataquei general nenhum, eu não ataquei Batista Júnior, até porque eu nem conheço as pessoas. Ainda que atacasse, ainda que eu conhecesse, não ia atacar ninguém. Eu não elogiei general Garnier, eu não tive conduta, eu não respondo essas mensagens. Eu fico quieto, fico em silêncio, nada falo.
É, posso ir para outra denúncia, Excelência? Eu não vou aguardar só responder, me perguntar primeiro. Porque a O próxima, senhor quer Excelência, fazer mais alguma consideração sobre essas mensagens? Não. sobre essas Não. mensagens, Excelência, o que eu posso dizer é exatamente isso aí. Eu recebo as mensagens, nada Não. falo, como a próxima também, que está aí na 413, quando é feito um comentário em relação à esposa e ao general Vilas Boas e ao general Tomás, está no relatório 413. Eu recebo aquilo ali também e nada falo. Isso aí é fofoca dos generais lá, eles que se entendam com eles lá, não tem nada a ver com isso. Então, mais uma vez, Excelência, não há conduta minha nenhuma em relação a elogiar ou atacar a família. E vou fazer um comentário apenas para a senhora. Vou fazer. Pensei muito nessa ponderação, mas vou ter que fazer. Excelência, como já foi dito, se eu fosse militar da reserva, eu ficaria até preso no quartel militar, mas não fiquei. Eu sou ex-militar, excluído do Exército em 2008, com zero liderança militar, como eles mesmos falam, né? Que eu sou escanteado, o Cid falou isso, depois um outro general lá, por ocasião da CPMI, falou outra besteira lá também, né? E, mas essa fala de inferniza a família dele, ela teve um peso na minha vida com consequências. Eu fui preso, eu não fui preso, Excelência, com direito a receber 73 visitas. Eu não fiquei preso em quartel, com todas as refeições. Eu não tive acesso à minha família, não fiquei com soldado tomando conta de mim e muito menos com colchão. Eu fui preso, Excelência, não sei se a senhora tem ideia, mas eu também não vou relatar muito. Eu fui preso em Bangu, Bangu 8, ficando junto com todo tipo de vagabundo e bandido, seja homicida, estuprador, latrocínio, tudo que tem direito de coisa ruim, estava lá junto comigo. E as facções também. E essa fala de ataque à família, ela me trouxe consequências lá dentro. Porque dentro do mundo real da cadeia, que tem um mundo de ficção, né? Que a nossa legislação fala uma série de coisas, mas que não acontece isso na prática. Lá dentro tem lideranças, né? Em um daqueles banhos de sol, eu fui chamado às falas pelas lideranças lá, como é que era essa situação de atacar a família. Porque lá eles viam televisão. Eles têm televisão lá. Eu, quando cheguei lá, eu fiquei 15 dias isolado, com direito a tudo, a comida podre. Não que o Estado me desse comida podre, estragada, mas até chegar ela estraga. Essa que é a verdade. Sem direito a colchão, sem direito à televisão, sem direito a nada disso. Mas faz parte, tá do jogo. Mas essa mensagem aí, que me foi encaminhada de ataque às famílias, e é bom que eu esclareça isso, porque isso vai chegar lá no tal do sistema. Eu fiquei praticamente subjúdice lá com aquela vagabundagem, pelo menos 2 semanas. Eles aguardando vir notícia das famílias para verificar se tinha alguma matéria no jornal que confirmava que eu tinha atacado alguém. E houveram consequências que vieram aqui para o mundo externo. Em relação a isso, é isso, Excelência. Ok, Soraya. Excelência, por favor, existe ainda é, alguns erros e equívocos que eu gostaria de relatar, mas não sei se isso vai ser depois das perguntas do Ministério Público ou ao final, quando a senhora me perguntar. Então, deixa a senhora à Vamos vontade. aguardar as perguntas, que talvez durante o decorrer das perguntas, inclusive pela sua defensora, o senhor vai poder esclarecer. Perfeito. O último questionamento que eu teria é sobre a sua publicação no Twitter, o antigo X, em que o senhor fala que separaria os homens das criancinhas e os omissos, os covardes, e responsabilizaria os omissos, covardes e fracos. E o senhor marcou o perfil do ex-presidente Jair Bolsonaro e também um perfil que era nominado como Gen Freire Gomes, que o general Freire Gomes disse que não era dele, né? Aí eu queria saber por qual a intenção desse post. Excelência, muito obrigado pela pergunta. Eu agradeço a senhora, porque essa pergunta eu já queria esclarecer há muito tempo, mas eu não quis falar com a Polícia Federal, não quis falar com ninguém. Então, agradeço pela oportunidade que eu vou ter de esclarecer isso aí. Excelência, depois que eu fui embora do Exército, eu tive que me reinventar. Então, fui fazer faculdade de Direito, isso em 2008. Fui fazer faculdade de Direito, fui entrar para o ramo de entretenimento, pula-pula, brinquedos. Fiz cursos de marketing, estágios de. Tinha a parte de curso de marketing, de como vender o seu produto.
recebi palestras, mas antes de eu responder isso aqui, eu vou responder diretamente isso que a senhora falou aí. Doutora, essa denúncia de que a senhora acabou de relatar, se eu acreditar nela, isso quer dizer que eu entro em contradição com o relatório da Polícia Federal. Porque o relatório da Polícia Federal, em mais de 20 momentos diferentes, em mais de 20 momentos diferentes, uma hora falando de Operação Copa não sei de quê, a outra plano, enfim, várias coisas que tem lá, com réus diferentes, momentos, histórias diferentes, em mais de 20. 15 de dezembro, lá tem umas 30 lá. A senhora põe no relatório da Polícia Federal, põe Ctrl F e vai aparecer lá 20, mais de 20 momentos. Então, em mais de 20 momentos diferentes, Excelência, é relatado, inclusive foi relatado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, que o dia final da ação final era 15 de dezembro. E que a consumação do golpe também seria 15 de dezembro. Isso é dito lá no relatório, por mais de 20 momentos diferentes. Então, assim, a denúncia do Ministério Público dizendo que essa minha publicação era uma convocação imediata para a consumação do golpe de Estado, ela se contradiz em relação ao próprio relatório da Polícia Federal, porque esta minha publicação, ela foi do dia 19 de dezembro. O dia da ação final era 15. A minha publicação foi do dia 19, ela é atemporal, ela é desconexa e ela é isolada do dia da ação final. Mas está lá. Agora eu vou dizer para a senhora por que eu publiquei isso aí, e também serei muito breve. Como eu estava dizendo, eu fiz aí, eu tive que me reinventar na minha vida. E durante as palestras de marketing, lá eles usavam várias dessas frases, onde beber água, várias frases, várias frases de efeito. E lá nós aprendemos que criar e gerar expectativa nas pessoas pode ser muito eficaz para a obtenção do marketing, do que se deseja lançar, seja uma ideia, seja um produto, seja um evento, pode ser muito eficaz. E gerando engajamento público. Gerando engajamento público. A minha ideia, Excelência, uma ideia pura e simples, quando eu lancei isso aí, era aumentar o meu número de seguidores. Mas não que eu quisesse ser influencer. Leia-se seguidores barra eleitores. A minha cabeça era só voltada para a política. Eu aproveitei toda essa situação que estava acontecendo para tentar lançar uma publicação e que essa publicação me trouxesse novos eleitores ou novos seguidores. Era esse o meu objetivo. Não tem outro. Agora, aproveitando de uma frase que é uma metáfora, em que tem ambiguidade de interpretações, ela ia me permitir, esse foi o meu raciocínio, a cada pessoa que lesse aquilo ali se identificar com fácil ambiguidade, botar sua carapuçazinha e procurar me seguir, porque ela despertaria uma curiosidade. Isso que a gente aprendeu lá em marketing lá. E eu faço algumas marcações, como a senhora citou aí. Eu marco o general Freire Gomes querendo que chegasse nele. Por quê, Excelência? Porque o general Freire Gomes era o comandante do Exército, ele que estava envolto em toda essa situação. E eu tenho minha posição em relação a isso aí, embora não foi questionado, mas eu tenho minha posição em relação a isso aí. Sou do direito, conheço o artigo 142 e realmente haviam várias pessoas com a ideia equivocada do artigo 142, inclusive o próprio Coronel Virgílio, vários equivocados em relação a isso aí. Mas essas pessoas faziam pedidos ali inconstitucionais em frente ao acartelamento. E eu tenho contemporâneos meus que são ali, fazem parte do alto comando do Exército, que têm direito também, que eles sabem que não poderia isso acontecer. Então, assim como eu fui usado pelo Exército, eu me indignei, entendendo que o Exército também estava usando aquelas pessoas, traindo aquelas pessoas, porque a instituição Exército, ao invés de dissuadir aquilo ali, eles deram apoio. Montou-se estrutura, deu-se orientação, deu-se água, deu-se aquilo. E, só para exemplificar, contrário senso seria
porque eu fui excluído do Exército, Excelência, mas eu fiquei 28 anos dentro do Exército, 28 anos e alguns meses, e participei de diversas operações. E digo para a senhora, Excelência, que se estivesse lá na frente dos quartéis, se estivesse lá, o movimento do Sem Terra, por exemplo, fazendo pedidos constitucionais, não ia nem chegar perto. O Exército não ia precisar de autorização de juiz nenhum para poder não deixar ficar. Mas eles deixaram. Eles deixaram, Excelência, porque não se comportaram, essa é a minha visão, porque não se comportaram como uma instituição de Estado. Eles tinham seus interesses pessoais ali, que não me interessa. Mas essa é a minha visão. E a senhora pode dizer assim: não, Ailton, você está fazendo essa menção agora que você já sabe tudo. Não, Excelência, não estou fazendo, não. Contrariando a minha defensora pública, que não queria que eu falasse sobre isso, mas eu vou falar, até para justificar o que eu estou falando. No dia 9 de dezembro, 9 de novembro de 2022, assim que eu vi aquelas pessoas acampando na frente do quartel, que eu vi acompanhando notícia, e diga-se de passagem, Excelência, eu não acampei na frente de quartel nenhum, eu não dei força para isso. Quem vinha conversar comigo sobre o assunto, eu dizia: olha, vocês estão equivocados, isso não existe. As pessoas do Exército sabem a minha posição em relação a isso aí. Quem fazia esse tipo de comentário? Porque como eu vim candidato, aí sempre aparecia um gaiato para falar: não, intervenção federal, olha só, irmão, não existe isso aí, não tem. Vocês fazem uma leitura rasa do 142, tem a lei complementar, tem. Mas as pessoas ou não queriam entender ou estavam acomodadas. Pois bem, em relação a isso que eu estou falando com a senhora aí, eu fiz uma publicação no dia 9 de novembro de 2022, que está no meu Instagram. Eu lançava as minhas publicações e aí deixava ali tipo uma semana, 4 dias, eu verificava, tem engajamento? Não tem. Eu tirava, mas essa eu não tirei. E essa publicação lá, Excelência, ela diz, é uma foto que tem tampando, uma foto tampando o olho, tampando a boca, e eu chamo a atenção do Congresso Nacional, eu digo, Congresso Nacional omisso. Qual era a minha visão ali? Que aquelas pessoas que estavam em frente aos quartéis, os congressistas, que são os representantes deles, deveriam assumir aquelas pessoas, tirá-las de lá e dizer o que é certo e o que é errado. E eu falo isso nesse meu videozinho, que foi em 9/11 de 2022. Eu falo lá o seguinte: digo que o Congresso está sendo omisso, digo que aquelas pessoas que estão lá na frente não são conhecedoras do direito e têm ideias equivocadas porque fazem aqueles pedidos inconstitucionais, podendo inclusive ser sujeitas de crime em qualquer momento, porque é um crime prescritível isso de atacar as instituições democráticas. E digo, se eles não tomarem a frente, que eles tomem a frente. Se eles não tomarem a frente, o país poderá entrar numa convulsão social. Não se imaginava em 8 de janeiro, mas eu falei aquilo antes. Eu estava dentro da política, ao contrário do rapaz, do réu que me antecedeu, que não tinha nada a ver com política. A minha cabeça só se voltava para a política. E o que eu queria fazer era, eu procurava usar as pessoas que se aproximavam de mim para eu poder ter os meus votos. Finalizando, então está lá o videozinho no meu Instagram, eu em 9/11, então essas minhas ideias não são de agora, eu não sou acéfalo, como eu falei, eu não sou mentecapto, eu não sou gado, tenho uma relação sim com o presidente, mas a relação de amizade, discutia clube, discutia aquilo, e não participei desse governo. E fiz crítica ao governo, eu sendo amigo do presidente, fiz crítica ao governo, no início, dizendo o seguinte: olha, o presidente está nomeando quem perseguiu ele, ou seja, tá botando o lobo para tomar conta das ovelhas. Voltando ainda na publicação, Excelência, que eu falei do Freire Gomes, me estendi até aí. Eu marco lá também, eu marco o jornalista Paulo Figueiredo. Eu marco o jornalista Paulo Figueiredo. Ailton, qual é o seu vínculo com o jornalista Paulo Figueiredo? Não, Excelência, eu não tenho vínculo nenhum com ele, mas ele me conhece e chegou até a mim, eu vou dizer por quê. Em 29 de maio de 1986, eu ainda era cadete do 4º ano, houve um acidente na Avenida Presidente Dutra, e eu também fui acidentado nesse acidente. Depois veio um carro ali, onde bateu, jogou o carro dentro do Rio Paraíba do Sul, e 3 pessoas estavam se afogando, e eu salvei essas 3 pessoas. Uma delas era primo
do ex-presidente João Figueiredo. Então, uma delas era prima do ex-presidente João Figueiredo. E isso aí ganhou uma repercussão grande. E essas pessoas foram lá os parentes de João Figueiredo, foram lá na academia militar e queriam me conhecer, queriam fazer uma ação de coisa. A academia solicitou uma medalha para mim, que eu não recebi da academia, né? Não recebi essa medalha, que era até uma pacificador com palmas. Não que eu valorizasse medalha, até porque depois eu recebi uma em relação a esses fatos aí, mas entregue pessoalmente pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que 11 anos depois, o Ministério da Justiça viu esse meu feito e me concedeu essa medalha. Então, eu publiquei o Paulo Figueiredo por conta disso. A família dele já me conhecia. Ele já sabia desse feito que eu fiz. E qual era a minha intenção quando eu marquei ele? Que ele compartilhasse nas redes dele. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores, ele era alinhado naquele programa Jovem Pan, e eu queria chegar até os eleitores do presidente Bolsonaro, que eu nunca consegui chegar. A marcação que eu faço em relação aos 2 jornalistas que tem aí também, que me fugiu o nome deles, que eu também não o conheço. Também não o conheço. Assim como foi com o general Freire Gomes, que eu achei que eu tinha chegado nele, né? Quem sabe se ele falasse alguma coisa, dava um boom para mim também. Na realidade, essa Freire Gomes nem chegou, porque eu ainda fui pesquisar e pesquisei o endereço dele errado. E em relação aos 2 jornalistas, a mesma justificativa. Esses jornalistas, eles acompanhavam muito a live do presidente. Quando o presidente terminava a live, eles faziam os seus comentários. Eu os enxergava como pessoal muito alinhado ao governo do presidente. Então, não adiantava eu marcar outros jornalistas de esquerda, aí não iam publicar nada meu. Então, eu marquei essas pessoas na esperança de que eles compartilhassem. Eu queria que compartilhassem, porque eu não tinha visibilidade. Eu queria que eles compartilhassem e, compartilhando, talvez aumentasse o número de seguidores e eleitores. Em relação ao coronel Laércio Virgílio, que ele era coronel, foi para a reserva e virou general, que curtiu lá a minha mensagem, o Laércio Virgílio estava bloqueado desde o dia 14. E eu entendi como o curtir dele ali, tipo como uma bandeirinha branca, alguma coisa, na realidade, assim, fazendo uma graça comigo para eu poder desbloqueá-lo. Tá ok, seu Ailton. Eu já estou satisfeita. Eu vou passar as perguntas para a PGR, doutora Lígia e doutor Daniel, por favor. Obrigado, Excelência. Bom dia, senhor Ailton. Bom dia. Senhor Ailton, o senhor mencionou na sua fala que fez um encaminhamento de um print recebido do coronel Vigílio, que seria direcionado ao senhor Mauro Cid, uma mensagem enviada ao Quilo Preto, e aqui o senhor mencionou que seria a pessoa do general Freire Gomes, e esclareceu também que, ao encaminhar ao senhor Braga Neto, com o qual o senhor não mantinha contato, ele começou a interagir com o senhor, respondendo a essa captura de tela. E aí o senhor, bem no início de sua fala, o senhor mencionou que passou a falar coisas que o agradassem para manter um vínculo, criar um vínculo político ali com o senhor Braga Neto. Como é que o senhor sabia, como é que o senhor tinha conhecimento dessa rixa dele com o senhor Freire Gomes, e qual o teor dessa briga? Por que ele ia gostar que o senhor falasse, por exemplo, oferecer a cabeça dele aos leões, ou chamar o Freire Gomes de cagão? Como é que o senhor sabia desse mote, desse entrevero entre o senhor Freire Gomes e o general Braga Neto? Excelência, senhor procurador, muito obrigado pela pergunta. Eu não tinha conhecimento em relação a nada de diferença entre eles, não. Eu não tinha isso aí. Isso aí, em nenhum momento eu me reporto a isso aí, eu deixei passar isso aí, mas eu entendo a sua pergunta. Eu não tinha. Eu não sabia dos ânimos que estavam inferidos ali entre o general Braga Neto e o general Freire Gomes. Eu recebi uma mensagem, encaminhei uma mensagem equivocada, e na mensagem equivocada era essa aí, ó, instada. E aí ele respondeu. Quando ele respondeu, eu já entendi. Falei, bem, ele está chateado. Está chateado.
Então, já que ele está chateado, eu vou ao encontro dele. Agora, se ele realmente tinha uma briga com o general Freire Gomes, ou com qualquer outra coisa, se tinha rixa, eu desconheço. Até porque esses generais entre eles não brigam, não. Eu ainda vou dar um exemplo para o senhor. Exemplo, teve aí o general Braga Neto, ainda continua preso lá na primeira DE, aqui no Rio de Janeiro, e eu vi que durante, acompanhando pelas mídias jornalísticas aí, que determinado foi uma comitiva lá, e que o general Tomás, que é o comandante do Exército, a quem ele se referiu até de forma jocosa, ali na 413, em alguns momentos, ia visitá-lo. Com certeza, nessa visita, eles já se entenderam. Então, sendo bem direto na sua pergunta aí, eu não sabia de rixa de nada. Eu fiz a minha leitura diante da mensagem equivocada que eu mandei para o general Braga Neto, e quando ele respondeu, eu fiquei surpreso, porque eu nem sabia que ele tinha recebido aquela mensagem. Eu fui ler o teor da mensagem, e aí falei, bem, então foi isso aqui. Ele respondeu isso aqui. Bem, então ele está chateado. E aí eu fui assim, estimulando. Inclusive, tem uma das denúncias aqui que os senhores não mencionaram, que é a folha de. Os senhores não mencionaram, não era nem para falar, mas eu vou falar. A folha de denúncia a 203, do dia 15 de 12 de 2014, está aí na página 409 do relatório da Polícia Federal, em que eu falo bem assim: se FG realmente estiver negando porta, alguma coisa nesse sentido, será devidamente implodido. Eu falo isso aí. Mas eu falo isso aí por quê? Porque quando ele fez esse contato comigo no dia anterior, ele não fez mais contato. E eu não queria perder o contato com ele. Então eu provoco ele falando essa mensagem. E quando eu provoco, ele não responde de imediato. Aí no final da noite, aí veio com aquelas mensagens ali do Batista Júnior e já veio forte. Aí eu falei, opa, fiquei em silêncio. Mas eu não sabia que tinha. E não sei ainda, Excelência, porque no final todos eles se entendem. Eu não sei se eles têm alguma rixa entre eles. Pois não, doutor. Excelência, eu gostaria de saber se o seu Ailton conseguiu, de fato, agradar ele e nesse movimento, se ele de fato deu encaminhamento às mensagens que ele passou, se dentro dessa ideia dele, né, de se aproximar, de orquestrar, ele de fato atendeu os pedidos do seu Braga Neto e agradou, como ele bem disse aqui. O senhor pode responder. Não, eu já falei anteriormente que eu entendi essa fala do general Braga Neto como desabafos, lamúrias de perdedor, né? Até porque esse pessoal do Exército, eles começaram a interagir com a política recentemente, né? No governo Bolsonaro. Eu já venho com essa história de política lá de 2000 alguma coisa. É, isso até me levou também, uma das coisas que me levou a ser expulso do Exército. Respondendo objetivamente a sua pergunta, uma parte, não houve conduta da minha parte, cumprindo, como o senhor entendeu, nenhum tipo de orientação de General Braga Neto. Então, esse troço que ele fala aí de senta o pau no Batista Júnior, inferniza a vida da família dele, não houve conduta, e os senhores procuradores-gerais da República não vão encontrar nada disso ao meu respeito. Porque, como eu falei, eu fui excluído do Exército em 2008. Fui excluído do Exército em 2008 e não tenho ligações com militares. Ainda respondendo a sua pergunta. E deu certo? Inicialmente deu. Porque depois que o general Freire Gomes ele terminou a campanha, ele alcançou realmente, começou a ter uma participação efetiva dentro desse nosso partido, estava viajando pelo país inteiro, e eu fiz contato com ele, depois disso tudo, eu fiz contato com ele através da mensagem, que eu gostaria de ser recebido por ele e pelo presidente, porque essas questões profissionais eu levava dessa forma, levava dentro da formalidade. Quando eram questões pessoais, questões amistosas, eu conversava diretamente com o presidente. Então eu tinha liberdade, sim, para ligar para o presidente sempre me atendeu, mas eu conversava com o presidente questões outras. Agora, assim, o afastamento do Exército era tão grande de mim, e não tiro a razão deles, porque eu escolhi esse caminho, que eu não tinha espaço em relação a nada. E o Braga Neto ali foi a minha porta de entrada. Interventor do Rio de Janeiro, pessoa forte. Aí eu ligo para ele, não sei se eu ligo, se eu passo mensagem,
Eu ligo e, aliás, na medida securatória tem uma parte aí que depois vai ser dito quando eu ia para Brasília. Eu ligo e pergunto que eu gostaria de me encontrar com ele, que eu tinha uns projetos políticos que ele pudesse me ajudar. É marcado a minha ida lá, marcado para o dia 1º e para o dia 1º de maio. Eu marco, eu compro passagem para ir para lá. E nas vésperas de eu ir para lá, eu recebo uma mensagem dele dizendo que desmarcaram para uma operação futura. E não aconteceu. Eu acabei não indo mesmo para Brasília. E antes disso, ele foi fazer uma palestra no PL, e tinha aquele monte de gente lá querendo tirar foto com ele. Eu fui lá, também tirei foto e tentei fazer alguma conversa com ele lá, mas assim não me foi concedido. Mas quando eu digo para o senhor, deu fruto? Daria fruto, porque eu já tinha conseguido me aproximar, ele já tinha marcado alguma coisa para eu ser recebido no PL, no partido, mas não aconteceu. Tem perguntas, Excelência? Obrigado, senhor Ailton. Muito obrigado, desculpe alguma coisa. Encerradas, então, as perguntas da PGR. A defesa, doutora Érica, por favor. Muito obrigada, Excelência. Mais uma vez, dou um bom dia à doutora Luciana, Vossa Excelência, condutora dessa audiência, aos procuradores da República, a doutora Lígia, doutor Daniel, aos colegas de defesa técnica que fazem parte hoje desta audiência, aos acusados e também aos demais ouvintes. Excelência, eu tenho alguma complementação a fazer a partir das perguntas que já foram feitas, mas alguns detalhes que eu gostaria que ficassem mais esclarecidos, e então vou endereçar as perguntas à senhora. Eu gostaria, bom dia, Ailton, mais uma vez, eu Bom gostaria de ouvir do senhor Ailton, para esclarecer, já que ele referiu a essa relação em alguns momentos aqui na audiência hoje, para que ele explicasse quando conheceu o ex-presidente Jair Bolsonaro e se mantinham relação de amizade próxima ou não, mas para explicar o contexto, como que eles se conheceram, por gentileza, Excelência. Pode responder. Excelência, o meu vínculo com o presidente Bolsonaro, ele é antigo, já se vão aí seguramente mais de 40 anos. O ex-presidente Bolsonaro, ele atleta, eu também sou atleta, eu era, né? Agora não tem mais condições de nada. A turma dele, do general, do ex-presidente, era a turma de 77. Eu entrei na MAN em 82. Já era atleta aqui fora da Universidade Gama Filho, de atletismo, fui a Sul-Americanos, tenho recordes aí a nível de janeiro no atletismo. E o ambiente de atleta, ele é sempre o mesmo. Então, eu já ia competir na Academia Militar das Agulhas Negras, sendo atleta da Universidade Gama Filho, desde 76, desde 1976. E lá já tinha o então cadete Jair Bolsonaro, atleta. E os atletas, eles convivem no mesmo ambiente, de almoço, daquilo. Então, quando eles se deparam assim, com alunos de colégio militar, os mais antigos, né? Naquela época, eu não tinha ainda no colégio militar, mas quando eles se deparam assim, com alunos de colégio militar, mas depois vai acontecer isso, cadetes, eles têm um carinho. Então, eu tive essa minha participação do atleta aí, já tinha um contato com o presidente Jair Bolsonaro, na época como cadete também, em competições, 76 ali, estava competindo, 77 também voltei para a MAN para competir. 1982, eu virei atleta ali da academia, fui atleta aí já estava na MAN, atleta do Exército. Mas antes disso, não, 82 aconteceu isso, e eu já passei a frequentar, na época era a CDE, Comissão Desportiva do Exército, em várias competições. E lá também o ex-presidente era aluno do curso de Educação Física do Exército. E ao verificar, naquela época eu já era cadete, e ao verificar o cadete, atleta, que no passado ele conheceu, então sempre tinha aquelas brincadeiras. Na época era possível, não tinha problema tomar trote. E dentro da AMAN, ali, eu era assim, a AMAN tem poucos cadetes, como no Exército tem poucos cadetes e oficiais negros. Então eu acabava chamando muita atenção por ser um cadete negro, atleta, já com recorde, e aí tinham essas questões.
O presidente Jair Bolsonaro também, ele serviu na mesma unidade paraquedista que eu servi, 8º GAC PQDT. E, embora ele já fosse deputado federal, quando tinha as festas lá, ele como paraquedista, ele era chamado para comparecer. Inclusive, ele comparecia com os filhos dele, com, com os meninos lá na época, Flávio, essa turma, tinha tudo 8, 9 anos de idade, mas corriam lá pelo quartel e a gente estava lá. E de lá para cá a amizade veio. No que diz respeito, quando ele estava fazendo as campanhas políticas dele, eu sempre fiz campanha para o presidente de forma isolada, nunca fui de fazer grupo com ninguém, nunca pertencia a nenhum grupo de WhatsApp, de militares, de nada, não me aproximava dessa turma. E o presidente, ele tem, assim, 2 passagens da minha vida muito marcantes. E eu vou socializá-las aqui. A primeira delas foi ainda naqueles eventos que ele frequentava também na nossa unidade, ele ia lá para o churrasco, para a feijoada. Eu tenho, no primeiro casamento, eu tenho 3 filhos, e naquela época, uma das minhas filhas, negra, ela estava ali com 9 meses, né? 9, sei lá, 9, 1 ano e pouquinho. Mas essa mesma filha, quando ela estava fazendo a faculdade de Direito e na campanha, ela falou: pai, você vai apoiar o presidente, pai? Ele é racista, pai. Porque a minha filha foi fazer a faculdade e lá tem uma tendência muito forte de esquerda e, infelizmente, as faculdades hoje elas operam nesse sentido. Tanto de esquerda quanto de direita, elas operam. E aí minha filha veio falar o seguinte para mim: pai, você vai apoiar? O cara é racista. Ela falou para mim, a minha filha, educada por mim, pai negro, que não tinha que ter esse pensamento. Mas os institutos aí educacionais, eles, enfim. E eu falei para ela o seguinte: filha, olha só, vou te contar uma historinha para você. Não vai ser história nenhuma. Você, quando papai levava você nos churrascos, aonde eu servia, tinha um tio lá que pegava você no colo. Você com 1 ano e pouquinho, às vezes resfriada, gripada, com o nariz escorrendo. E quando esse tio pegava você no colo, ele não deixava mais ninguém pegar você. Ficava brincando com você, que ela tinha a perna meio arcada. Esse tio que te pegava no colo, você negrinha, com o nariz escorrendo, era o tio Bolsonaro. E aí, essa é uma passagem, ela caiu na real. E a segunda passagem, Excelência, eu fui excluído do Exército por denunciar um general por racismo. Isso nos anos aí de finais de anos 90, início do ano 2000. E essa minha denúncia de racismo, ela chegou a Brasília, no único ministro negro, do Tribunal Superior do Trabalho, Carlos Alberto Reis, se não me engano era esse nome, chegou em alguns deputados, os deputados fizeram projetos de lei para incluir o crime de racismo no Código Penal Militar, e recebi ligação desses deputados também. Então, eu fui excluído do Exército por perseguição racista, quando nem se falava nesse, hoje que se fala racismo estrutural. Nem se falava nisso aí. E eu fui excluído desta forma de botar lá incompatibilidade hierárquica, ou seja, quem tem dificuldade de cumprir ordens, né? E aí, Excelência, realmente eu sempre fui muito crítico nessas coisas. E assim como o presidente, ele não chegou a ser excluído do Exército, porque o Exército achou uma forma de utilizá-lo, de aproveitá-lo, e aproveitou. Eu fui tão quanto indisciplinado quanto ele, pelas minhas posições. Eu sempre fui muito crítico e reflexivo. Então eu fui, assim, muito punido. Eu fui punido, como na época, o cadete são 4 anos de academia, eu fui preso no primeiro ano de academia, fui preso no segundo ano de academia, fui preso no terceiro ano de academia, fui preso no 4º ano de academia. Como oficial do Exército, não podia ser preso como segundo-tenente, eu tive que segurar a viola, porque senão seria expulso do Exército cedo ainda, era aspirante, mas fui preso como primeiro-tenente, fui preso várias vezes como capitão e fui preso também como major. Mas por que você é tão alterado assim? Pensamento crítico reflexivo. E é bom que até que os senhores, vou finalizar já, é bom até que os senhores tenham esse entendimento. As pessoas dentro do Exército, a oficialidade, eu tinha muito problema com a oficialidade, com os praças não. Praças, soldado, cabos e sargentos e subtenentes têm amigos até hoje. A oficialidade,
ela mal come sardinha e quer arrotar bacalhau. A oficialidade do Exército, quando estão na ativa, eles se comportam como vaquinhas de presépio. Recebe uma ordem, baixa a cabeça, ninguém pondera nada. A partir do momento que o comandante decide, a gente segue, mas até lá vamos botar as ideias. E todo mundo é vaquinha de presépio, são cachorrinhos pudos. Aí, quando vai para a reserva, eles viram isso aí. Viram o Braddock, viram o Pitbull, todo mundo fica valente, publica, quer fazer, quer acontecer, quer botar o artigo 142, com entendimento errado. Então, é isso aí. E só para finalizar essa pergunta da senhora, Excelência, eu sou grato ao presidente, porque quando eu denunciei racismo no Exército contra um general, Paulo Roberto Laranjeira Caldas, houve sindicâncias internas, chegou-se à conclusão que teve racismo. Isso tem até hoje. O Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar se pronunciou como racismo, uma série de coisas. Mas a coisa não andou. Eu acabei sendo punido, enfim. E os racistas ainda foram, assim, elogiados. Mas naquele momento que eu estava brigando contra o Exército, numa dessas idas ao GA, 8º GACP-QDT, o presidente, que na época era deputado federal, chegou próximo de mim e falou o seguinte: Negão, eu acabo com isso aí. Você quer que eu te ajude? E eu ainda com aqueles pensamentos, acreditando ainda em vários idealismos, não, vou brigar até o final, não pode, os negros. E ele insistiu e fez uma narrativa de tudo que eu passaria se eu continuasse com aquilo, tentando me demover da ideia. Ou seja, foi a única pessoa que naquele momento de lucidez tentou me demover para que eu não batesse de frente com o sistema. E eu bati. Então eu sou grato ao presidente, assim, por esse fato aí. E é isso. E só uma coisa, não vou entrar no mérito, eu só briguei pela questão de racismo porque estava de férias, com o mesmo general em 2 momentos, estava de férias e levando meus filhos ao colégio na Urca, ao estacionar o carro, me identifiquei e lá as pessoas disseram, ao me identificar, que a minha carteira do Exército de capitão era falsa. E aí não deu certo. Não deu certo. Eu saí de lá, eles colocaram arma na cabeça dos meus filhos de 4, 7 anos de idade, 8 anos de idade. Eu dei parte na unidade militar e a unidade militar nada fez. Muito pelo contrário. Vieram fazer reuniões comigo para abafar o caso. Não tem racismo, não tem isso, não tem aquilo. Eu levei adiante, não teve história. E num segundo momento, ainda com o mesmo general na DR, o mesmo fato, eu vinha com um carro. Isso aí que eu estou falando, isso aí está em processo, isso aí tem, mas eles não quiseram levar adiante. Eu voltando com o meu carrinho, insufilmado, fui parado na frente pelos policiais do Exército, negros, o seu carro foi suspeito. Ao me identificar, a mesma historinha, essa carteira pode ser falsa. Nisso apareceu do outro lado um outro capitão, que não tinha nada a ver com a história, e falou, não, é falso, prende logo ele, que viu eu enquadrando o soldado. E aí teve outra briga lá, mais briga, e o general Paulo Roberto Laranjeira Caldas, quando eu denunciei racismo, ele foi infeliz na frase, né? Não existe racismo no Exército, temos até general negro. E isso aí o arrebentou. Obrigado, doutora. Posso continuar, doutora Pois não, Luciana? Pode pois não, ir, pois não. doutora. Tá. Eu gostaria também de, se o Ailton pudesse esclarecer objetivamente, se conhecia o Mauricide, né? Como que conheceu o Mauricide, para justificar o fato de que ele tinha o contato, né, do então Coronel Mauricide. O coronel Marucci, ele serviu comigo ali também no final dos anos 90, acho que foi em 2000. Ele falou a data, inclusive, ali, mas eu não me lembro. Ele chegou na unidade como, como aspirante e era um bom oficial, ainda estava em início de carreira. Era um pouco perseguido pelo fato de ser filho de oficial, e alguns oficiais que estavam lá queriam perseguir o garoto. Numa das vezes lá, ele de serviço lá, ele tomou uma atitude que queriam a cabeça do garoto lá, queriam punir o garoto. E eu pulei na frente e não o puni, que na época era subcomandante do quartel, não puni. E depois o general me chamou na brigada dizendo que eu tinha que punir. Eu falei que não ia punir, então eu vou punir você. Eu nem me lembro se o general me puniu ou não, mas eu não puni o Cid. E o Cid me foi grato aí por essa história aí, mas fiquei com ele lá 1 ano e pouquinho, 2 anos e pouquinho. Não conheço o Cid, assim, família dele,
nunca frequentei casa, não conheço esposa, não conheço filhos, não conheço ninguém da família do Cid. E nós nos afastamos. Até porque depois eu já tomei um caminho sem volta de litígio contra o Exército e já não ia mais ao quartel, enfim. E só retornei o contato com o Cid em 2021, que ele estava ali já junto com o presidente. E numa das vezes, ninguém me deixava me aproximar do presidente, ninguém me deixava me aproximar do presidente. Falou, olha só, eu sou amigo do cara. Não, mas eu não tenho o telefone dele. Ninguém me deixava me aproximar do presidente. E teve um belo dia que eu viajei e fui a Brasília, aí em 2021. Motivo, querendo fazer uma foto com o presidente, porque eu vinha candidato a vereador. E aí eu fui lá. Quando eu fui lá, eu falei, olha, as pessoas, você tem agenda com o presidente? Eu falei, não, não tenho. Mas eu falei, olha, fala com o fulano de tal, que eu só vou sair daqui quando o presidente souber que eu estou aqui. Então, logo o presidente tomou conhecimento, mandou eu subir, assim, almocei com ele. E aí, o Cid, os militares são carreiristas, né? Viu da forma como o presidente me tratou, e o presidente mandou, ó, pega o telefone do negão, depois me passa e fica em contato com ele. Então foi isso. E mesmo assim, às vezes que eu falava com o Cid, era para o Cid me colocar nos eventos que o presidente ia estar aqui no Rio de Janeiro. E aí, aspas, nos eventos. Como eu falei, eu fui expulso do Exército, eu não tenho liderança nenhuma no Exército, né? Então não tem como eu incitar militares, esse tipo de coisa está na denúncia aí. Não tem. Os militares não me querem perto de mim e eu também não quero, eu não os quero perto de mim. E só para vocês terem uma ideia, todas as vezes que o presidente vinha no Rio de Janeiro, tinha-se uma credencial, a gente chamava de PIN. Essa credencial tinha vários níveis, mas tinha uma que dava direito a ficar próximo do presidente. Eu recebia essa credencial, mas eu não conseguia, enquanto o presidente chegasse, embora outras pessoas, até mesmo sem credencial, pipoqueiro, cuscuzeiro, estavam no mesmo ambiente que o presidente ia chegar, mas eu não conseguia entrar, porque as pessoas do Exército, os militares, não me deixavam entrar, de tanto que eles me adoravam. Eles não me deixavam entrar. Não me deixavam entrar, e quando eu estava lá dentro, eles também me retiraram. Quando o presidente chegava, onde é que está o Ailton? Aí mandava o Cid me buscar. Então, eu não sei se ele fazia. O presidente me enfiava fósseis na goela daqueles ambientes militares. E, mas essas pessoas não falavam comigo. E só para complementar uma coisinha também que me chamou a atenção, eu, em 2002, quando eu estava denunciando o Exército por racismo, e que eles nada fizeram, eu falei, ah, é? Então não querem me ouvir? Eu procurei um amigo meu que eu tinha na época, que era o doutor Carlos Augusto Montenegro, presidente do IBOP, conversei com ele, ele falou para mim, aí eu acho que está na hora de você vir candidato. Aí eu falei, mas por qual partido? Ele falou, olha, pelas queixas que está se fazendo, vem pelo PT. Naquela época, nós estávamos saindo do governo Fernando Henrique, e com a economia em baixa, ninguém sabia depois o que ia virar PT, o que não ia. Muita gente, vários militares foram votaram no PT. Inclusive, eu ouvi matéria jornalística que o próprio presidente, depois do presidente Lula eleito, ele lá como deputado, se eu não me engano, eu li isso aí, ele foi atrás do presidente Lula pleiteando o Ministério da Defesa. Então, nós não tínhamos nada, não tinha. Mas eu vim candidato por quê? E vim pelo PT. E vim com tudo que o Exército não aceitava. Eu vim fardado. Naquela época, o PT se coligou com PCdoB, PDT, tudo que o Exército não aturava. Mas eu vim para fazer as minhas críticas à instituição de tudo que eles. E denunciar o racismo que eu tinha sofrido. Era o momento que eu podia falar, que eu tinha descoberto lá que se eu tivesse agregado, eu não precisava ser punido. Então, eu falei. Pois não, doutora. Tá certo. Uma última confirmação, Ailton. Excelência, eu gostaria de que se o Ailton pudesse responder, se ele foi, no governo do ex-presidente Bolsonaro, se ele foi chamado a compor de alguma maneira o governo, e se sim, se não, enfim, para que ele conte objetivamente para a gente, se ele foi chamado a compor, se ele compôs, se sim, se não. Você pode responder. Excelência, eu não compus o governo, embora fosse amigo do presidente, e fosse, não por amizade, e fosse qualificado, eu me reinventei, eu tenho tenho pós-graduação em mestrado, tenho pós-graduação na área de penal,
tenho pós-graduação na área de processo penal, civil e processo civil, tenho mestrado, fiz outros cursos, curso de inglês, atualmente eu faço seminário de 5 anos aqui no Rio de Janeiro, mas mesmo sendo qualificado, eu não fui chamado. E nem pedi ao presidente que me colocasse lá, e nem pedi, porque eu não queria criar constrangimento aos demais militares. Então, eu acho até que o presidente me levou para lá, porque, assim, eu sempre fui polêmico, não, aí eu vai criar polêmica no meu governo, não me chamou, e eu nem tocava nesses assuntos com o presidente. Ah, não chamou? Vida que segue, eu não quero saber também. E aí, eu faço oposição. Então, fiz oposição ao governo Bolsonaro também, ele gostava, não gostava. Quando a gente tinha nossas ligações pessoais, que era muito, assim, time de futebol, eu falava para ele, presidente, o senhor tem que decidir o que o senhor é. O senhor não é flamenguista, então tem que botar a camisa do Flamengo, põe a do Palmeiras. Às vezes eu via ele fazendo flexão, que ele enganava na flexão, aí brincava com ele nesse sentido, mas não fiz parte do governo, não. Eu fiz parte do governo do Rio de Janeiro. Do governo do Rio de Janeiro, ali em 2021, no início de 2021, até vir candidato, assim, em março de 2022, pude ajudar o Rio de Janeiro em muito, embora eu vi até uns comentários na imprensa aí, o que ele fazia no governo? E esse cargo que eu consegui no governo foi o governo federal. O presidente não me indicou, Cid não me indicou, ninguém me indicou para nada. Foi pelo meu currículo e por algumas amizades que eu tinha em Nova Iguaçu e eu consegui trabalhar lá. É, Excelência, uma última pergunta, permito. Ailton, no início das investigações, e isso ficou bastante relevante quando da sua prisão, em razão lá na PET 10.405, foram atribuídos a você 3 áudios falando sobre a questão, né, política e de eventuais providências e medidas que deveriam ser tomadas. Esses áudios, eu gostaria que se ele pudesse confirmar, eram seus, se não, de quem eram esses áudios? O senhor pode responder. Muito obrigado, Excelência. Excelência, essa aí era a pergunta que eu faria no complemento da senhora no final, se me desse a palavra de novo. E eu atribuo, Excelência, rogo aí a atenção dos ilustres representantes da Procuradoria-Geral da República, porque foram justamente a consequência desses autos que me colocaram nessa trama golpista e vou mostrar os equívocos da Polícia Federal até chegar nos 3 áudios. E será a minha última fala, eu espero. Então, como eu falei, a Polícia Federal ela cometeu vários equívocos que me colocaram no processo. O primeiro deles é que todas essas perguntas que se faz para o general Freire Gomes, para o general Batista Júnior, em que a Polícia Federal começa assim: foi extraído do telefone celular de Ailton Barros, ou seja, já induzindo essas autoridades a uma resposta errada, porque isso não é verdade, é mentira. O que foi extraído do meu celular está no laudo 1767 e 1782 na RAPJ, na RAPJ 440-11-96-2003, na peça 03 dos autos, AP 2694, identidade 06-E-87-3B7, das páginas 250 a 277. Então, o que foi extraído do meu celular está lá. E não está lá esses áudios, todas essas mensagens criptografadas, todos esses mensagens criptografadas, não, esses prints de conversa do general Braga Neto. Então, não é verdade quando a Polícia Federal inquire as testemunhas e diz, não, foi extraído. Ela fez isso no depoimento do general Virgílio, ela fez isso no depoimento do general Batista Júnior e ela fez isso no depoimento do Freire Gomes. Ou seja, já induzia lá as autoridades a uma resposta equivocada, porque não é verdade. Isso foi encontrado sim, mas não nos meus laudos. Foram encontrados, eu acredito, no telefone no telefone do Braga Neto, tá? Alguns prints que eu enviei inicialmente, foi só aquele mesmo do dia 14, por Virgílio, depois eu bloqueei. Agora, o coronel Laércio Virgílio, ele me informou, nesse mesmo dia, quando ele fez a malcriação, que ele tinha contato direto com o Cid. Deve ter conseguido realmente, porque general, ele de 77, ele de 76, o pai do Cid 777, ambos FE, ambos Kid Preto,
com uma proteção tremenda em relação ao tenente-coronel Mauro Cid, FA também. Então, esse foi o primeiro erro da Polícia Federal. E esse erro está nessas medidas assecuratórias e que vão de 476 a 482. Todos esses prints que foram atribuídos a mim em conversa, a própria Sua Excelência, a doutora juíza aí, Luciana, atribuiu a Ailton, você conversou com... Você mandou mensagem para o Freire Gomes? Nunca mandei mensagem para o Freire Gomes, não tive nem contato, nem me lembro dele da brigada, nunca falei com ele, mas as mensagens foram atribuídas a mim. Mas, Ailton, a Polícia Federal estava te perseguindo? Não. A Polícia Federal, ela cometeu um erro forte num desses áudios, já vou chegar neles. E aí não tinha mais como ela tirar o andar da carruagem. O segundo erro da Polícia Federal, que ela joga no relatório. Como eu falei, o general Braga Neto, ele marcou uma ida para mim em Brasília. Eu cumpri as passagens, falei, vou lá. Isso em 2023. E depois foi desmarcado. Eu não fui. Eu não fui e eu pedi a devolução das passagens, o dinheiro. O dinheiro entrou na minha conta da devolução das passagens ainda, se não me engano, foi no sábado ou foi na própria sexta-feira. Pois bem, nas medidas assecuratórias, IPJ-RA 273-8065, na peça 03 dos autos, AP 2694, identidade 06E87-3B7, das páginas, nas folhas 274 e 275, vocês vão encontrar lá. A Polícia Federal fala o seguinte, com que intenção realmente complicada. 2 dias antes da deflagração da Operação Venire, 1º de maio de 2023, Ailton Gonçalves de Moraes Barros tomou um ônibus do Rio de Janeiro com destino a Brasília, retornando no dia 2. E aí a Polícia Federal, ela coloca lá os prints das minhas passagens compradas, né? Mentira, Excelência, mentira. Não viajei. E a Polícia Federal tinha condições de saber disso. Primeiro, tem um desses agravos aí que teve na operação na 10.400, na 10.405, na 3.405, que lá eu li, na prisão eu li que os nossos telefones estavam online, os telefones das pessoas que iam ser presas, foram 6. Foi o chefe de gabinete, foi o chefe de governo de Caxias, 6 pessoas lá. E nós já estávamos sendo monitorados pela Polícia Federal online desde o dia 29 de abril, se não me engano, caiu uma sexta-feira. Está lá no documento. Então, a Polícia Federal, se fosse mais criteriosa e não agisse de forma negligente, ela saberia que eu não teria viajado e não colocaria isso aqui influenciando o relatório, que eu viajei. Não viajei para lugar nenhum. E os valores que eu recebi da passagem, bem como os prints que eu recebi dos valores da passagem, eu já passei para a Defensoria Pública, que vai explorar isso aí na... Inclusive, tem um dos réus aqui que está sendo vítima da mesma coisa aí também, de negócio de erro de viagem ou não. Então, a Polícia Federal tinha 2 formas. Se fizesse uma investigação mais correta, saberia que eu não teria viajado, não afirmaria isso aqui, que eu fui para Brasília antes da Operação Venire. O que ela quis dizer aqui? E a Polícia Federal me prendeu na minha residência. Eles estavam me acompanhando desde dia 29. Eu fui preso em 3 de maio. Vou passar, e Excelência, é a última, para finalizar, aonde me colocam nesse trama golpista, que eu não tenho nada a ver com isso. Mas, como eu fui excluído do Exército, é muito fácil as pessoas do Exército darem resposta, não joga na conta do Ailton, e a própria imprensa falou isso aqui. Então, Excelência, peço autorização para a senhora, só para ler aqui 3 linhas do furo, do erro da Polícia Federal. Então, Excelência, no dia 4 de maio de 2023, no Jornal Nacional, saiu a seguinte matéria, Jornal Nacional, âmbito Brasil. E durante a investigação da Polícia Federal, encontrou mensagem do capitão da reserva, Ailton Gonçalves de Moraes Barros, um dos presos da operação. Encontrou mensagens minhas. Seria o quê? Deveria ser o print do CID. As mensagens foram enviadas no dia 15 de dezembro do ano passado para o então ajudante Jorge Bolsonaro, Mauro Cid. Na decisão de ontem, 3 de maio, o ministro Alexandre de Moraes transcreveu trechos do relatório em que a Polícia Federal, ou seja, esse relatório
foi levado, apresentado pela Polícia Federal ao ministro. Então, transcreveu o trecho do relatório da Polícia Federal, diz que constatou tratativas para execução de um golpe de Estado e possível tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, envolvendo investigado outro Gonçalo Mais Barros e pessoas ainda não identificadas. A Polícia Federal deverá abrir um inquérito para investigar o caso. Então, Excelência, este foi o erro. Eu vou dizer qual foi o erro. O relatório da Polícia Federal, quando levou isso para o presidente, com 3 áudios, que com certeza o telefone do Cid estava cheio de coisa lá que ele recebia de todo mundo. A Polícia Federal, perdida na investigação, não sabendo quem era quem, me destinou, direcionou para mim a autoria desses 3 áudios. A Polícia Federal, no seu relatório, que levou para o ministro Alexandre de Moraes, ela destinou para mim a autoria dos 3 áudios. E esses 3 áudios, Excelência, eles tomaram o mundo. E só para só ter uma ideia, no dia 4 de maio de 2023, a âncora do programa CNN 360, Daniela Lima, ela, durante o seu programa de 2 horas, ela falou sobre mim ali, 2 horas, 27 minutos e 42 segundos, só sobre a Ailton. E o que ela dizia? De forma animada, agitada, acelerada, esbaforida. Isso um dia depois que eu fui preso. Não nem sabia o que está acontecendo. Ela atribuiu o quê? No dia 4 de maio. O programa dela foi lá. Temos a primeira prova cabal do golpe de Estado. Da tentativa do golpe de Estado. Ailton Barros passou 3 áudios. Conseguimos aqui no Break News. E isso correu o mundo, Excelência. Correu o mundo. E ela leu os 3 áudios. E isso, Excelência, durou no programa dela, particularmente, 1 mês e meio. O tempo que ela ficou na CNN 360, ela falou, me espancou. Áudios que não eram da minha autoria. E eu vou dizer de quem eram esses áudios. E como é que eles chegaram nos áudios. Depois de eu ler tudo. Porque depois que eu saí da cadeia, Excelência, eu não queria saber de nada. Não quis saber de nada. Eu falei, o ministro mandou me liberar no dia 19 de setembro. Todo mundo foi liberado no dia 19 de setembro. Eu não. Eu fui liberado 4 dias depois. Sabe por quê? Porque eu não constava como preso no CNJ. Algum funcionário aí de Brasília, não sei se era do gabinete do ministro ou não informou lá que eu estava preso. Então, quando foi dada a minha liberação, eu não saí. Por que eu não saio? O diretor, ninguém sabia. Aí eles estão discutindo agora se você tem que ser preso de novo para poder ser solto, porque eu não estava no sistema. Então, eu fiquei mais 4 dias por incompetência de algum funcionário. Mas eu fiquei lá mais 4 dias naquele inferno lá que é Bangu, que é Bangu 8. Pois bem, retornando ainda na situação da mensagem. Então, a menina ficou lá 1 mês e tal me batendo. Depois, a matéria tomou tanto vulto que ela era convidada para entrevistas. E depois ela foi ainda, diante da excelência do trabalho dela, né? Aliás, nem disso que ela não tem, ela tem, mas essa minha matériazinha em que ela divulgou fake news, as transcrições eram verdadeiras. O áudio, acredito que deve existir, porque ela leu uma transcrição, só que o autor dos áudios era eu. E foi tudo colocado na minha conta. E nesse áudio, Excelência, lá, dizia bem assim, uma das partes lá, olha, tem que fazer que nem o ministro Alexandre de Moraes faz com todo mundo. Vamos prender ele na casa dele. Tem que dar ordem para fulano de tal, ordem para fulano de tal. Ela dizendo isso como se fosse eu. Mas aí, se não foi você o áudio, quem foi? Então, eu vou dizer, Excelência. Vou provar isso aí. Então, Excelência, no termo de declaração, na peça 10, AP 2694, está lá o autor dos áudios. Como é que a Polícia Federal chegou nele? Eu acredito que após a colaboração premiada do Mauro Cid, que foi ali no final de agosto, início de setembro, o Cid pontuou, olha, esse áudio aqui, de quem é esse áudio? Não, esse áudio não é do Ailton, não, esse áudio é de fulano de tal. De quem era o áudio, Excelência? O áudio era do então Coronel Virgílio, General Virgílio, Kid Preto,
que foi encontrado nos telefones do CID, do tenente-coronel Mauro Cid. E o coronel Virgílio, ele ficou quietinho durante esses 9 meses e 18 dias. Graças a Deus, a Polícia Federal conseguiu chegar nele. Porque senão, Excelência, eu estaria sendo espancado até hoje nas redes sociais. Aliás, até hoje nas redes sociais eu estou. Porque a Polícia Federal, embora tenha chego, e eu vou dizer, Excelência, as páginas, na Folha 879, na Folha 880 e na Folha 881. São os 3 áudios do Coronel Virgílio, em que a Polícia Federal pergunta a ele, indagado se foi o declarante o autor do áudio, respondeu que confirma que foi o autor do áudio. Então, a Polícia Federal chegou em 22 de fevereiro de 2024 ao autor do áudio. E para a senhora também, Excelência, quando eu saí da cadeia, eu me mantive afastado de tudo. Eu não queria saber de nada, a família estava sofrendo muito, eu falei, não quero saber de nada, não estava vendo televisão, não estava vendo nada. Quando eu sofri a segunda operação, Operação Tempus Veritatis, eu falei, opa, pensei que estavam só nas coisas equivocadas lá da tal da Covid. Covid essa que eu fui preso, não é isso? Eu fui preso. Fui preso por quê? Por ter falsificado os cartões de vacina do presidente. Ah, tá. Arquivaram o processo por falta de provas. Por que me prenderam? Eu vou dizer por que me prenderam. Porque nesses áudios que foram aí, que querem dizer a prisão do ministro Alexandre de Moraes, todos nós somos seres humanos, e aí é uma parte subjetiva minha, eu entendo que o ministro Alexandre de Moraes recebeu um relatório da Polícia Federal dizendo, olha, é esse aqui, e olha o que o Ailton fala aqui, quer te prender na tua casa. Bem, eu não consigo afastar que isso não tenha interferido no ânimo do ministro Alexandre de Moraes. Eu não consigo. Então, a minha prisão, ao meu ver, é opinião particular minha, ela não foi decretada de nada de Covid, não tem nada disso na petição 10.405, até porque lá não tem nada que me incrimine. Até o do presidente já foi arquivado. Então, ou seja, então eu não falsifiquei nada dele. Mas isso aconteceu. E aconteceu, e esse relatório, ele induziu ao erro ministro Alexandre de Moraes, CPMI do Congresso, porque lá eles aprovaram a minha ida lá por conta desses áudios, que eu estava atacando as instituições democráticas, essa série de coisas. E eu fui indiciado na CPMI e toda a mídia, porque o programa da divulgadora de fake news, a Daniele Lima, que deveria ter responsabilidade em checar as suas fontes de informação antes de jogar uma situação dessa, que está até hoje nas redes. Então a Polícia Federal chegou no Coronel Laércio Virgílio como autor, que eu já enumerei as páginas, e a Polícia Federal, o que ela fez? Ela silenciou. A Polícia Federal, ela não faz nenhuma menção no relatório dela final sobre o testemunho do Coronel Virgílio. Ela não faz, ela não fala. Mas sabe por quê, Excelência? Porque eles já tinham tomado uma direção e já tinham quase um ano de investigação. Como é que vai mudar o rumo dessas coisas se o Ailton é o autor intelectual? Ah, não tem como. Então, para finalizar, Excelência, esses áudios, eles arrebentaram a minha vida. Eles arrebentaram a minha vida. Porque me foi atribuída uma coisa que eu não fiz, todo mundo ficou em silênciozinho aí. Eu moro numa área em que é a área de comunidade carente, é uma área que naturalmente o pessoal, por ser mais pobre, são grandes apoiadores do atual presidente, sem demérito nenhum. E eu tive, enquanto estava preso, eu tive a minha casa apedrejada, com essa história aí de antidemocrática. Eu tive minha casa apedrejada, com mais de uma vez, tive problemas de ordem de saúde envolvendo a mãe da minha filha, com descolamento de retina, então uma crise convulsional, arrebentou veia, descolamento de retina. Tive meus filhos na faculdade, tendo que abandonar a faculdade. Tive minha filha de 9 anos na época, sofrendo bullying, tendo que sair do colégio, por conta de uma fake news de irresponsáveis. Lá na Polícia Federal, em que pese eu tenho uma grande admiração pela Polícia Federal, tenho amigos lá e não vou falar mal da instituição, mas infelizmente houveram pessoas à frente do processo que foram negligentes. E levaram e eu até entendo que é do jogo. A Polícia Federal queria descobrir alguma coisa, jogava ali para ver se alguém se mexia, mas me atribuíram uma coisa que não me pertence. Até hoje está
nas redes sociais, a Polícia Federal não retificou, e é só entrar nas redes sociais, vamos ver lá. Conversa de Ailton Barros com o coronel fulano de tal, conversa safada, conversa disso, daquilo. E para finalizar, Excelência, para finalizar agora, finalizando, na CNN 360, no programa da âncora Daniele Lima, no dia 17 de maio de 2023, aos 36 minutos e 45 segundos, o programa já informava, na Break News, já informava ao Brasil que os aliados de Bolsonaro, já desenhavam a responsabilização de Ailton como estratégia de defesa. Então, veja bem, já desenhavam. Como é que eu fazia parte desse grupo? Eu não fazia parte do grupo, eu era amigo do presidente, não tem nada a ver com esse grupo. Mas vamos lá. E aí eu vou ler aqui 4 linhas do que o âncora lá falou. Só queria colocar, destas expectativas todas que a gente tem de responsabilização que virá por aí, só queria trazer uma linha rápida de apuração, que são os aliados de Bolsonaro, querendo e projetando que Ailton Barros vai ser eventualmente responsabilizado pelas outras pessoas que estão presas, assessores, porque eles estão dizendo, avaliam que Ailton Barros é uma pessoa que não tem ligação grande com esse grupo, os bolsonaristas lá, que anda junto há muitos anos com o presidente Bolsonaro, que é um ex-militar que tem vários problemas, com o Exército, e, enfim, foi expulso e tem ali uma reputação para tentar amenizar as palavras que houve questionado. Então, ali também um caminho já nesse sentido. Aí a âncora finaliza, dizendo, entre risos, então a informação que você tem que Ailton, na avaliação de todo mundo, está frito. Então, Excelência, finalizando agora, a Polícia Federal, ela ficou surfando nessa vibe de que Ailton era o detentor dos autos, que queria prender Bolsonaro. Ela surfou nessa vibe durante 9 meses e 18 dias, a investigação lá na frente. Quando tomou conhecimento que não era eu, eles tinham que me prender naquela situação lá. E aí fazem isso aí, ó, essa mensagem que eu mandei, aí dizem que eu mandei para Felipe Gomes, fazem várias coisas aí, põem passagem que eu não fui para lugar nenhum, aí não, ele foi, está aqui, foi, mas foram displicentes, porque, Excelência, falei demais, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela oportunidade, e a senhora me desculpe aí, não só a senhora, como todos os doutores, de eu ter me alongado, mas era necessário, contrariando até mesmo a minha defesa que me orientou que eu não falasse sobre isso, falasse sobre aquilo, mas era necessário eu falar, porque está até hoje, nas redes sociais, eu ainda sou esse cara ainda. É só dar um Google aí, entrar nas redes sociais, botar Ailton Barros, vai vir uma série de coisas que não me pertencem, mas estão lá e continuam lá. E a Polícia Federal, após tomar conhecimento da verdade dos fatos, não retificou. Ao contrário, não vamos botar aqui esse testemunho, não, senão vai complicar a gente. Excelência, muito obrigado. Obrigada, senhora Ailton. Excelência, eu estou satisfeita. Muito obrigada. Obrigada, Ailton. Ok, então. Pergunto às demais defesas se gostariam de fazer alguma pergunta complementar ao réu. Ausente, pergunta, senhor Ailton, eu acredito que o senhor já tenha falado tudo, né? O senhor não tenha mais nada a acrescentar. Eu só tenho a perguntar para a senhora o seguinte, Excelência, após a senhora terminar, eu posso me ausentar da sala? Sim, o senhor está dispensado. Tá, ok. Ok? Muito obrigado, Excelência. Eu declaro encerrado o interrogatório do réu, Ailton Gonçalves. Como eu já disse, o senhor pode se ausentar da sala, não é obrigatório acompanhar o depoimento dos demais réus. Excelência, muito obrigado pela paciência e por ter me permitido exercer o meu direito ao contraditório e à ampla defesa. E eu agradeço a todos os senhores, a promotoria, que assim me deixaram falar. Muito obrigado. O senhor não precisa agradecer, é um direito seu que foi exercido, né? Então, nós vamos dar seguimento à audiência, doutores, já 12:09, vou propor que façamos um intervalo de 1 hora, porque ainda temos 5 interrogatórios e o nosso objetivo é que terminemos todos hoje. Então, retornamos aí 1h10, tá ok, doutores? Doutores, podem se manter no mesmo link, não precisam sair da sala. Pois não, doutor Lilo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Fazer uma ponderação de saúde. No meu caso específico, podemos retornar a 1h30 ao invés de 1h10?
só para eu ter tempo de tomar uma medicação? Doutor Melilo, a gente vai ter que começar antes, assim, é porque o seu cliente não vai ser o próximo, né? A Eu gente sei ainda tem disso. um cliente antes do seu. Eu sei disso. Não, veja, eu vou acompanhar todos os depoimentos, ele talvez não, mas como se estendeu muito pela manhã, eu precisava sair do escritório e tomar uma medicação. E aí a minha sugestão é 1h30, são 20 minutos, Excelência. Eu acho que a gente não tem muita diferença em relação ao resto das oitivas. Tá bem, doutora, a gente começa 1h30, então, sem problema. Muito obrigado, viu? É o problema de advogados com mais tempos de juventude. Entendi. Tá ok, doutor. Então, doutores, 1h30, mas aí assim a gente já, aí na sequência a gente já inicia. Vou pedir para não atrasarmos 1h30 em ponto, doutores. Então, Obrigada, Excelência. Até mais tarde. tenhamos um bom intervalo, doutores. Até mais. Permaneçam no link, só fechem a câmera e o áudio, que começamos de uma forma mais rápida.